Fala pessoal, Mike aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, vamos reagir aqui aos comentaristas aqui da ESPN para esse jogo de Flamengo e Cruzeiro. Pessoal, que jogo ruim foi esse jogo do Flamengo e Cruzeiro. Nossa, jogo pegado, jogo com muita falta. Pessoal, jogo horrível. O resultado não foi bom para o Flamengo, o empate não é bom para o Flamengo, né? O empate foi bom para o Cruzeiro. Então, pessoal, eu peço, deixa seu joinha, deixa seu like, vamos acompanhar aqui alguns trechos aqui desse vídeo, né? E vamos analisar aqui os comentaristas falando desse jogo Flamengo e Cruzeiro, tá bom? Vamos lá. Eu quero deixar os créditos aqui à ESPN. Valeu? Tamo junto, vamos lá. 0x0? Boa noite, né? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esporte. Um empate meio xoxo, né? O jogo, assim, algumas... Esperava mais? Eu esperava, confesso que esperava mais. Das duas partes? Das duas partes. Não, então, eu achei que em relação à estratégia, o Cruzeiro, na teoria, entrou com 4 volantes, né? Ali, o Lucas Silva, o Romero, o Matheus Henrique e o Christian, mas obviamente o Matheus Henrique e Christian chegando um pouco mais por fora, mas acho que na estratégia do Cruzeiro, o Cruzeiro ficou ali pro contra-ataque. O Matheus Pereira jogou muito, cara. Jogou muito. Matheus Talvez Pereira, o melhor em campo, hein? o Matheus Pereira jogou muita bola. Impressionante o que o Matheus Pereira consegue fazer com 1, 2 toques na bola, muito a velocidade dele de raciocínio, capacidade técnica dele que ele tem de parar, às vezes, o lance, deixar os companheiros na cara do gol. Mas, assim, do Flamengo, eu achei que faltou o Pedro. O Pedro foi entrar só na parte final do jogo. Achei que o Flamengo, com o Carrascal e o Arrascaeta, criou algumas oportunidades, mas estava sempre faltando alguém dentro da área, porque o Plata, que hoje estava escalado para ser esse cara mais central, estava saindo bastante da área também. Ficou Plata, Carrascal, Arrascaeta e Lino se movimentando bastante, mas ninguém dentro da área. Então acho que o Flamengo, quando teve algumas oportunidades que foram criadas, principalmente pelos 2 meias, faltou um centroavante. E foi o Pedro que entrou aqui, eu anotei, com 34, né? Adoro o seu cabelo. 34 do segundo tempo só. Ele e o Luiz Araújo, que quando saíram os 2 armadores, Arrascaeta e Carrascal. Então, depende, provavelmente o Felipe Luiz vai falar sobre isso na coletiva e já é a minha curiosidade de saber por que o Pedro entrou tão tarde nessa partida, que era basicamente ali uma final também. Né? Você já tocou algumas pautinhas aí pra gente, hein? Já? Pedro, Samuel Lino, Carrascal, vamos entrar por aí já. Tá bom. Eu queria saber de você, Birner, também, se o jogo chegou a te decepcionar um pouco ou se você esperava exatamente isso desse confronto. Bom, primeiro cumprimentando a todos e todas mais uma vez. Um pouco decepcionante e o jogo mais à feição do que pretendia o Cruzeiro. Era travar o jogo do Flamengo, escapar da pressão alta do Flamengo e usar os contra-ataques para criar chances de gol. Teve no primeiro tempo, desperdiçou as chances nos contra-ataques, né? Então eu acho que a ideia de jogo do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, funcionou melhor que a ideia do Felipe Luiz. Eu entendi a ideia do Felipe, apesar de não ter funcionado. Quando ele coloca o Plata mais avançado, ele que é um cara com uma característica mais próxima do Bruno Henrique e com capacidade de fazer mais pressão, e aí tem muito a ver com a parte física do que o Bruno Henrique, e não o Pedro, e não funcionou. Como a gente falou, o Cruzeiro no primeiro tempo conseguiu ter um jogo mais à sua feição, no segundo tempo o Flamengo melhorou um pouco, mas não incomodou tanto assim, incomodou o Cruzeiro, então eu acho que falta uma outra coisa que também queria debater um pouquinho hoje. Nos jogos mais importantes, naquele jogo que o time precisa fazer uma coisa a mais, mesmo sendo o melhor time do Brasil, o Flamengo não tem feito. Vamos chegar nisso. Eu até acho que o Moro vai fazer, mas ainda não tem feito. Vamos É um bom ponto que a gente vai falar um pouco também dessa oscilação do Flamengo nos últimos jogos, está envolvendo jogos importantes, está faltando esse algo a mais. Vamos falar disso, boa. Aliás, você falou do Plata, o Plata teve uma finalização que o Cássio fez uma defesaça de perna esquerda. Cássio também foi uma das figuras importantes nesse jogo, grandes defesas. O Cássio é aquele Cássio, a moda antiga, né? O Cássio do jogo grande, onde ele apareceu bastante aí nessa partida contra o Flamengo. Bertozzi, oi. Tudo bem com você? Tudo jóia. E o jogo, hein? Bom, ruim, mais ou menos? No segundo tempo eu até gostei. No segundo tempo eu achei mais animado. O primeiro foi duro mesmo, mas na arbitragem também não ajuda, né? Ramon Abate Abel. Porque, Glorioso. assim, você tem um jogo que já é desenhado para ser físico, pelo que o Jailson falou, a escalação do Cruzeiro, né? Ele já é um jogo que é planejado pelo visitante para ser um jogo de mais intensidade, de mais pegada. E aí você tem um árbitro que já entra disposto ao critério de muita faltinha.
com 20 minutos já tinha 4 cartões, 2 para cada lado, que é um critério que ele não vai sustentar, porque se ele sustentar, o jogo não termina. Então, assim, o jogador já não sabe qual vai ser o critério para marcação de falta, já não sabe qual vai ser o critério para cartão. O jogo não anda. Quer dizer, aí podia ser, de fato, um dos melhores jogos do campeonato, mas no primeiro tempo o jogo não pegava, né? 2 toques lá, dá para falta. Então, o primeiro tempo não andou. O Flamengo não chutou uma bola no gol no primeiro tempo. Foi, no alvo. Foram 4 rolou. finalizações, duas para fora, 2 bloqueadas. A única grande chance foi do Cruzeiro, e ali o Rossi brilhou, porque não só no chute do Caio Jorge, mas no rebote do Christian ali, que ele faz uma defesa muito difícil. Se fosse uma luta de boxe, o Cruzeiro ganharia o primeiro assalto 10-9, né? Vamos dizer assim. O segundo ficou mais aberto. Pelo menos o jogo soltou um pouquinho mais, as duas equipes arriscaram um pouquinho mais, conseguiram criar algumas chances. E aí, como você disse, o Cássio conseguiu se destacar. A expulsão já chega numa reta final de jogo, né? Então não deu nem tempo do Flamengo fazer muito volume ali para pressionar. Mas, de qualquer maneira, assim, acho que o Cruzeiro não merecia sair de mãos vazias do Maracanã hoje pelo jogo que fez, né? Acho que fez um jogo competente, concentrado, com muita organização, que é a marca do trabalho do Leonardo Jardim. Acho que é um trabalho que a gente só pode aplaudir pelo que tem feito esse ano. E foi sem dúvida, um bom jogo. Mas concordo, assim, que alguns jogadores do Flamengo não tiveram no melhor dia. Samuel Lino, por exemplo, achei muito apagado hoje, achei muito abaixo. O Flamengo, quando ele está no dia, cara, por exemplo, o primeiro tempo com o Estudiantes, a gente cobra do Flamengo porque a gente sabe o melhor do Flamengo pode qual que é. entregar aquilo lá, né? exatamente. Então, assim, acho que a gente tem o direito de ser exigente com o Flamengo, de ser mais crítico com o Flamengo, porque a gente sabe qual é o teto do Flamengo, né? Então, hoje, acho que foi bem abaixo desse teto. O Flamengo ainda é um resultado que, assim, de certa forma, você mantém um adversário à mesma distância, um adversário direto, então não acho que é um resultado ruim. Não é. Empatar com o adversário direto faz parte. O Palmeiras tirou um pouquinho da diferença com esse empate, mas é um confronto entre Flamengo e Cruzeiro. Exato. Não é um resultado desastroso, até porque há que se respeitar o campeonato que o Cruzeiro faz e o bom jogo que o Cruzeiro fez. Mas acho que em termos de desempenho ficou um pouquinho abaixo assim, do que a gente está acostumado a ver do Flamengo. Acho que em relação a isso não tem muita dúvida. Calçar, para a tua primeira participação, eu vou te jogar os treinadores, cara. Assim, o jogo foi 0-0. E no confronto de Felipe Luiz e Leonardo Jardim, foi empate também? Ou alguém se sobressaiu? Os dois têm... Boa noite. Os dois encheram muito o meio de campo, né? Se você olhar assim, jogadores mais agudos das duas equipes, eu estou falando de explorar o espaço, beirada, chegar à linha de fundo. Talvez Samuel Lino pelo Flamengo, não é assim o Cruzeiro. Você pelo lado direito, o Plata é um jogador, está por dentro. Carrascal é um meia. Então o Flamengo tem alguns, para primeiro ficar no Flamengo, você pega o Flamengo contra o Estudiantes, o que foi o Flamengo? Plata e Pedro. Você tem 2 atacantes muito próximos pelo centro. Com esta formação, ele usou na Arena, na Neoquímica também contra o Corinthians, a Carrascal e a Arrascaeta, ao invés de 2 jogadores enfiados na área, você tem 2 jogadores, 2 meias. Né? Então são variações do Flamengo, que ele pode encontrar, ele pode utilizar, o Felipe Luiz tem essa possibilidade. E ambos preencheram muito esse setor. Tanto que foi um jogo de faltinha ali, né? Porque muitos amarelos nesse setor, né? Porque era o objetivo dos dois. A gente tem que entender o seguinte, primeiro que o Flamengo está de olho na tabela. Pode ficar tudo igual para o Flamengo, o que não pode é o Cruzeiro subir um pouquinho e se aproximar. O empate fica tudo igual. Aí o problema é para ser o Palmeiras. O Cruzeiro tinha, por perder pontos recentemente, o Cruzeiro tinha que avançar mais. E não avançou. O Cruzeiro, eu acho que o dano maior é para o Cruzeiro, que fica tudo como está. Agora, não é gostar ou não gostar dos formatos. Os formatos, digo, a parte tática, ela pode funcionar de várias maneiras diferentes. Né? E pode não funcionar também, quando você acha que aquilo é o ideal. Mas é um Flamengo que, neste desenho, fica muito longe da área, da definição. Teve o Arrascaeta, logo aos 5 minutos, uma chance que quase ele toca na bola e faz o gol na pequena área. Ali era um exemplo de um time que não tinha um centroavante para ocupar a área, mas alguém ocupou no momento certo. Mas foi uma raridade, porque o Plata pode fazer isso, só que o Plata se movimenta muito, sai muito. Então, em muitos momentos, você viu o Flamengo vazio na área. E aí o que acontece? Aí a bola fica circulando de um lado para o outro, né? Porque eu tenho o passe, sou o Arrascaeta, não tem ninguém na área, eu vou tocar do lado. Mas era Pedro ou Bruno Henrique na área? No início.
para este jogo, ele tem usado o Pedro. Ele usou o Pedro. Contra os jogos importantíssimos contra o time argentino, Estudiantes, Libertadores da América, ele foi de Pedro. E aí era com Plata pelos lados, sem quem? Ele pode usar o Plata. Plata. Era Carrascal ou Arrascaeta. Um dos dois, provavelmente o Carrascal, mesmo tendo feito um baita do E o Lino do lado esquerdo, que ele tem jogando. usado o Lino. Mas, então, eu vi o que eu vi aí? Eu vi um confronto nos pontos corridos, um jogo de mata-mata. Pode ser. Porque quando eu não posso isso, Sim, o mata-mata tem muito isso, né? Isso eu não posso, aqui toma cuidado. Posso errar. Jogo de posso xadrez, né? errar, Uma coisa eu tô muito- fora porque tem o jogo tal. Quer dizer, e tipicamente, até na arbitragem foi esse jogo assim, Foi. né? Foi um mata-mata, mas que se justifica até pelo momento na tabela. Sim. E o Flamengo não podia permitir o Cruzeiro se aproximar. Ficou como estava. Então o Cruzeiro ficou controlado. Para o Flamengo é ruim, mas para o Cruzeiro é muito pior. Sim. Né? Porque pro Cruzeiro o empate hoje tá super bom. O problema do Cruzeiro foi perder pro Vasco por 2-0. Exato. Né? Esse foi o problema no caminho. E aí ele tinha que compensar isso hoje. Exatamente. Então vamos lá, nessa disputa dos treinadores. Felipe Luiz, Hoje, Léo Jardim. Hoje deu o Léo Jardim, é isso? então, no jogo, achei que a estratégia do Léo Jardim Funcionou melhor. Mas pro campeonato, Felipe Luiz, eu concordo com o Calçado. O Flamengo conseguiu manter o Cruzeiro afastado. Mas no jogo de hoje, no jogo. o Léo Jardim, para mim o Léo Jardim, a estratégia do Léo Jardim, 2 meias, né, dos 4 volantes ali, de sair em contra-ataque, machucou mais o Flamengo. Acho que o Cruzeiro machucou mais o Flamengo do que o Flamengo conseguiu machucar o Cruzeiro, mesmo que o Cássio tenha feito algumas intervenções. Mas a gente está Rossi falando de um mérito do Léo Jardim, que tem, evidentemente, claro que tem. Eu falo Léo Jardim, só penso no goleiro do Vasco. Sim. Leonardo Jardim. Ou teve também um pouco de demérito do Felipe Luiz em alguns erros? Para mim, os dois. Então, assim, a minha crítica ao Felipe Luiz hoje